Bom dia, irmãos. É um prazer estarmos iniciando esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos com a família aqui reunidos. A Simone está ao piano, que fica em outra sala, por isso não está aparecendo. E o Mateus está aqui do lado para nos ajudar também. Vamos iniciar lendo o Salmo de número 67, que diz: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Esse salmo, a composição dele faz um paralelo entre o primeiro e o último versículo, o segundo e o penúltimo, e o centro do salmo mostra a realidade do salmista, que é: alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. A gente vai estar vendo com o pastor Daniel sobre cumprindo a nossa missão, e o hino de número 282 fala exatamente do nosso desejo de ir por todo mundo e pregar às pessoas e falar para as pessoas do eterno dom da salvação. Então, vamos louvar a Deus com esse hino. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Enfermo, quase moribundo, vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, negar muito confiados no oleiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos nesse grande intento de pregar a salvação, sem recuar, se mostrando alento, sim, cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta, expandindo
que nós anunciemos a mensagem do Cordeiro que Jesus fez, a graça maravilhosa manifesta na cruz no Calvário, que nos salva, que nos transforma. E é bom nós reconhecermos que Deus está presente, Deus está reinando, Deus está no controle de todas as coisas e só Ele merece o nosso louvor. Somente Deus. Maravilhoso. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, porque toda a natureza, todo o universo reconhece e celebra que somente o Senhor é Deus. E apesar de ser esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso, o Senhor se importa com a gente, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, e nós temos o nosso coração gratidão ao Senhor. Porque apesar de nossas falhas, apesar de nossas lutas, apesar da nossa inconstância, o Senhor continua nos abençoando, nos guardando e nos protegendo. O Senhor continua nos perdoando quando nós reconhecemos as nossas falhas e pedimos perdão ao Senhor. Por isso, ó Pai, por causa do Teu amor, por causa da Tua graça, por causa do Teu cuidado, é que nós nos rendemos diante da Tua graça manifesta em Cristo Jesus. Te adoramos, te louvamos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo, quando ele
instrui a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. É interessante o que Paulo orienta a Timóteo, seu discípulo. Ele fala: filho, que você da minha parte ouviu e aprendeu, transmite a homens fiéis e idôneos para que eles também possam transmitir a outros. O chamado de Deus a Abraão para eles abençoar todas as famílias da terra, a grande comissão em Mateus 28, de 18 a 20, é apresentada por Paulo como uma ordem de ensinar, de ver os ensinos sendo praticados, absorver isso e transmitir a outros. Eu creio que essa faz parte, ou isto faz parte do cumprimento claro da missão que o Senhor deu para Abraão, que Jesus deu para os discípulos e que nós, como igreja, temos que cumprir e que obedecer. O hino 289 fala do desafio que nós temos entre pessoas que não conhecem o Evangelho, reconhecer que a autoridade foi nos dada e nós devemos ir e anunciar o Evangelho e fazer discípulos onde quer que nós estejamos. Vamos louvar a Deus através do hino de número 289. Vamos louvar ao nosso Deus com mais 2 cânticos. O primeiro deles é um cântico não muito conhecido por mim, mas que fala que a graça do Senhor
A bondade do Senhor é suficiente, me basta, alegra o meu coração e me conduz a louvá-lo sempre. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, e que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins se encobrem o rosto ante a Ti, e som do rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, e que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, e que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E quando eu fiz que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, e que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Último cântico dessa manhã, tributo a Jeová. Sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo.
pastor Daniel, a gente vai ter uma oração de gratidão. E nós temos vários motivos para agradecer, entre eles, hoje é o segundo domingo do mês, normalmente o domingo que a gente consagra os dízimos e ofertas. Então a gente quer agradecer a Deus pela fidelidade dos irmãos. Nós conseguimos ter um mês de abril muito abençoado financeiramente, conseguimos cumprir com as nossas responsabilidades. Isso tem tranquilizado o nosso coração em saber que o nosso Deus tem sido fiel para com a gente e a igreja tem sido fiel com seus dízimos e ofertas. Eu vou pedir para o Gabriel estar orando então, agradecendo aos dízimos e ofertas, agradecendo pelo Dia das Mães. Hoje é o domingo do Dia das Mães e apesar de muitas pessoas estarem limitadas em não poder estar com as mães, não inibe a gratidão no nosso coração pela mãe que tivemos, por pessoas que nos abençoaram a vida inteira. Então eu vou pedir para o Gabriel agradecer pelos dízimos, agradecer pelo Dia das Mães e pedir para que Deus use de maneira especial o pastor Daniel. Pai querido, quero te agradecer porque mesmo em meio a esse momento de pandemia, esse momento crítico, com várias incertezas, muitas perdas e muitas dificuldades, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido e somos gratos, Pai, porque o Senhor não tem nos deixado faltar. Mesmo em meio a uma situação tão caótica, onde vemos muitas pessoas desempregadas, necessitando, o Senhor tem nos concedido o nosso sustento, o Senhor tem nos suprido de todas as maneiras e nós somos gratos por isso, porque o Senhor permite com que, além de termos recebido o nosso sustento, a gente possa também ajudar outras pessoas, como muitos têm feito, e que o Senhor esteja usando dos nossos dízimos, das nossas ofertas, para abençoar a vida de pessoas que estão precisando nesse momento, usando as pessoas da igreja que administram esse dinheiro para que eles possam usar da melhor forma possível para o serviço do Teu reino, Pai. Eu quero agradecer também pelo Dia das Mães, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor colocou na vida de todos nós uma mãe e tudo que ela representa, ó Pai. Sabemos que não é só a progenitora, mas é alguém que nos ama incondicionalmente, que cuida de nós e por quem nós temos um carinho imenso, e que o Senhor, mesmo para aqueles que não estejam tendo a oportunidade de ver as mães nesse dia, por conta de tudo que está acontecendo, que o Senhor esteja acalentando o coração das mães com a nossa gratidão, enchendo a vida delas de bênção, e que elas possam se sentir abraçadas e se sentir amadas nesse momento, Pai. Também te peço pela vida do pastor Daniel, que o Senhor esteja usando ele e que a palavra que ele trouxer seja da boca do Senhor e que possa penetrar os nossos corações e frutificar. É o que eu te peço em nome de Jesus, glória e agradeço. Amém. Amém. Tentei descrever o que é amor de mãe, mas no fim falhei. De tão fantástico que é, eu não consigo entendê-lo por completo, sequer retribuí-lo. Como posso então definir o indefinível? Ainda assim fiz um esforço. Fechei os olhos e caminhei entre as minhas memórias. Nesse passeio, eu percebi que o amor de mãe, apesar de grande, estava presente nas coisas mais simples. Num abraço apertado, num cafuné demorado, num beijo bem dado, no puxão de orelha, na ligação fora de hora, na mensagem preocupada, na mão pronta a me levantar quando eu caia, no colo quentinho. Percebi que o amor de mãe também tem cheiro. De cafezinho passado, de roupa limpa, de bolo assado, de almoço gostoso. E apesar de estar presente em coisas tão simples e pequenas, pude entender que o amor de mãe aponta para coisas grandiosas. É sinal do próprio amor divino, partilha e doação. É a semente da vida brotando dentro do seu interior, enquanto seu amor fluía e a nutria. É um toque do maravilhoso ato de criação.
É um reflexo do próprio amor divino, em que Cristo, na cruz, se doa para produzir vida. Pois é, amor de mãe não cabe em roteiro nem de novela, nem de série, nem de filme. Amor de mãe, de tão grande, não cabe nem dentro de mim. Acho que nem você tem noção do tamanho do seu amor. Mas, apesar do pouco que eu sei desse amor, uma coisa é certa: ele sempre estará de braços abertos para me acolher. Obrigado por tudo, mãe. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Louvado seja o nome do nosso Senhor por vocês, mãe, que tem nos acompanhado aqui nesse momento. Nós somos gratos a Deus pela sua vida e por isso nós queremos orar por você. Queremos orar por você e aproveitar para orar pelas nossas crianças. Feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a sua vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pela vida das nossas mães. Elas que representam tanto para a gente, elas que foram e têm sido tanto usadas pelo Senhor para nos ensinar, para nos educar, para nos corrigir, para nos mostrar o seu caminho também. Muito obrigado pela vida das nossas mães. Continue abençoando a vida delas, dando a elas saúde, dando a elas alegria, vitalidade, Deus, disposição, proteção. Que o cuidado do Senhor seja sobre elas hoje, Pai, para todos sempre. Abençoe as nossas mães, avós, todas as mulheres que o Senhor colocou no nosso caminho como um instrumento maravilhoso de formação para a gente. Nós te louvamos e nós também te agradecemos pelas nossas crianças. Muito obrigado pelas nossas crianças. Que o Senhor continue fortalecendo e abençoando as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh. Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer o quanto você é importante pra mim. E nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Te amo, Feliz Dia das Mães. Mãe, te amo, você é a melhor mãe do mundo. Beijos. Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães. Ser mãe é padecer no paraíso.
Muito obrigado, mamãe, por tudo que você faz por mim. Te amamos. O alicerce da vida começa com o amor de mãe, que constrói, nos dá força e nos renova em cada gesto de carinho. Feliz Dia das Mães. Te amo, mãe. Mãe, todos os dias eu agradeço pela vida que você me deu. Paz. Nesse Dia das Mães, eu quero agradecer pelo exemplo que você me deu, com toda a gratidão e amor. Eu aprendi com você. E quero lhe desejar um feliz e lindo Dia das Mães. Te amo. Feliz Dia das Mães, mamãe querida. Oi, mãe, tudo bem? Eu queria te falar que eu te amo muito e você é a melhor mãe do mundo. Obrigada por tudo que você fez. Eu te amo. Você é a melhor do mundo. Beijo, tchau. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Esther, essa mensagem é para demonstrar a imensa gratidão que tenho a Deus por poder estar ao seu lado e poder construir uma família junto com você. Eu e a Lili te amamos muito e reconhecemos que você é uma pessoa generosa, uma pessoa amável e agora também uma mãe incrível. Feliz Dia das Mães para você, eu amo você, Lili te ama e a gente deseja que você viva um excelente dia e que Deus lhe conceda graça e muita paz em todos os dias que vierem. Um beijo para você, feliz Dia das Mães e que Deus também abençoe as mães, todas as mães de nossa igreja. Até! Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abre os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é o seu dia. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Graça e paz a todos, que Deus esteja nos abençoando. Hoje eu estou aqui para desejar a todas nós, mães, um feliz Dia das Mães. Que Deus esteja nos abençoando. Gostaria também de agradecer aos pais que me ajudaram na elaboração desse vídeo. Muito obrigada. E agora eu queria pedir para você, filho, filha, marido, que esteja abraçando a mamãe nesse momento, e esteja dando a ela um abraço muito apertado, desejando a ela um feliz Dia das Mães. Um abraço, um beijo a todas as mães da IPBG. Desejo a todas vocês um feliz Dia das Mães. Espero em breve estar abraçando cada uma de vocês. Até breve. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Minha mãe. Você aí, por um acaso, você viu onde estão os passos de Jesus? Eu tô procurando e não acho. O quê? Você viu os passos de Jesus? Pode me mostrar aonde estão? É mesmo, estão logo ali. Ai, muito obrigada. Eu estava procurando há muito tempo, porque eu quero muito seguir os passos de Jesus. Então eu vou indo. Espera aí. Quer vir comigo? Vamos lá?
veredas do Senhor, por onde Ele passou eu vou passar. Você que nos visita, você é muito bem-vindo aqui. Se é a primeira vez, segunda vez, eu te convido a se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, para que você fique sempre a parte das nossas programações e atividades. Volte sempre e que Deus fale poderosamente ao seu coração e ao nosso coração ao ouvirmos a mensagem do Senhor agora. Deus te abençoe muito. Estamos aqui agora para encerrarmos a nossa série de mensagens, Seu Lugar no Mundo. Hoje é a 5ª mensagem dessa série e nós falaremos a respeito da missão, de exercer a nossa missão nesse mundo. Nós entendemos o nosso lugar nesse mundo quando nós descobrimos, quando nós assumimos a missão que Deus deu para nós. Mas falando em mundo, nós temos ouvido, lido e visto muitas notícias horríveis, lamentáveis e tristes na nossa nação e no mundo. E entre elas, dessa semana, chegou até nós a notícia de um artista que atentou contra a sua própria vida. É o artista Flávio Migliasso. Ele fez muitas séries, muitos filmes, atuou no teatro. E ele deixou, antes da sua morte, antes da sua partida, um bilhete, uma carta para sua família, e esse bilhete foi disponibilizado, e eu gostaria de ler um trecho desse bilhete para vocês, que diz o seguinte: me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é o caos como tudo agora. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este, e com este tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje. Olha que declaração que o Flávio trouxe. Na concepção dele, a humanidade não deu certo. O mundo está caótico. As pessoas estão se perdendo. É fome, é injustiça, é enfermidade, é dor, é egoísmo. Sabe, o mundo está caótico. Para mim deu. E ele não suportou tamanha tristeza nesse mundo. E nessa semana também, um colega de profissão de Flávio, Lima Duarte, ele gravou um vídeo e ele disponibilizou esse vídeo nas redes sociais em lamento, como uma forma de lamentar a perda do seu amigo. E na sua fala, Lima Duarte disse o seguinte: Flávio, você teve coragem de fazer o que eu não tive. Eu fui covarde de não ter a atitude que você teve ao tirar a sua própria vida. Isso pressupõe que Lima Duarte ele tem a mesma visão e o mesmo sentimento para com o mundo. Um mundo perdido, ou um mundo caótico, ou um mundo em dor e em prantos diante de tanto sofrimento e tanta dificuldade, tanto luto. E o clamor de Flávio, e o lamento de Lima Duarte, seu colega. Nós, como igreja, deveríamos ser a resposta em missão nesse mundo, para clamores como esse. E a respeito disso, que nós vamos conversar nessa manhã. O texto é a respeito do chamado e da missão que Abraão recebe, lá em Gênesis capítulo 12. E eu quero ler o texto com vocês. Prestem atenção que o texto será projetado aí na sua tela. Em Gênesis 11, versículo 27, nós temos o seguinte: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. E Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Então,
O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. O contexto do chamado de Abraão implica o seguinte: nós precisamos retornar lá em Gênesis 3 para entender o que está acontecendo. Em Gênesis 3 nós temos a queda, o primeiro pecado, quando Adão e Eva se rebelam contra o Deus Criador, viram as costas para Deus, para os seus princípios, para as suas promessas e decidem viver as suas vidas de maneira autônoma, independente. E por isso o pecado entra no mundo e com ele toda a dor, todo o sofrimento e toda injustiça acompanham a chegada e a vinda do pecado de maneira avassaladora entre nós. Em Gênesis 4, nós temos o relato do primeiro assassinato, o primeiro homicídio da humanidade, quando um irmão assassina o seu próprio irmão. Caim mata Abel. Existe ciúme, existe inveja, existe maldade. E mais, capítulo 6, nós vemos que os descendentes de Noé também se rebelaram contra Deus, também eram idólatras, também não se preocupavam com Deus, com a sua palavra e com as suas promessas. E a terra ficou tão contaminada de injustiça que Deus decidiu aniquilar todas as coisas, inclusive todas as pessoas, mas deixou um rastro de esperança através da preservação de Noé e seus familiares. E a partir de Noé, uma nova chance a humanidade teria para a sua reconstrução. Mas em Gênesis capítulo 11, nós temos o relato da Torre de Babel, o qual aquelas pessoas também se distanciaram do seu Criador. Construíram uma torre porque eles queriam chegar a um lugar mais alto do que Deus, ser mais sábio do que Deus, ter mais visibilidade do que Deus, e queriam fazer do seu nome um nome famoso, mais do que o nome do próprio Deus. Com isso, nós vemos uma espiral descendente em toda a humanidade, o caos reinando, a dor, a maldade, a pobreza, a violência e a injustiça reinando sobre o mundo e sobre as pessoas. E é nesse contexto que nós temos o chamado de Abraão para ser bênção para todas as nações e para esse mundo caótico. Veja bem, versículo 25 e 26 de Gênesis 4. A gente vai voltar lá no início, porque a gente vai perceber que nas genealogias bíblicas, Sete foi filho de Adão, né, e perceba o que esse texto diz. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. E também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Sete e sua descendência conhecem o verdadeiro Deus, adoram o verdadeiro Deus e preservam a identidade de ser um povo de Deus. Mas o que acontece é o seguinte: se nós adiantarmos um pouco mais o texto, nós chegarmos na família de Abraão, ela terá seu pai e Abraão, nós veremos que eles estão em Ur dos Caldeus e como um povo e uma nação idólatra. Tem um comentarista que eu estudei essa semana que ele disse o seguinte, que a história humana ela chega num beco sem saída, tanto de maneira espiritual quanto de maneira física e presencial também. Porque a família verdadeira, que deveria estar preservando a presença de Deus na humanidade, passa a adorar outros ídolos, como se a história humana estivesse
num beco sem saída, como diz esse autor, porque Terá significa lua, e Ur dos Caldeus, de onde eles vieram, era um centro de adoração lunar. Então o pai de Abraão e a sua família não segue os princípios de Sem, de adorar a Deus e de louvar a Deus, de Sete, mas eles se tornam uma família idólatra. E para piorar, Sara, esposa de Abraão, é estéril. Então, é uma descendência que se perde espiritualmente e é uma descendência que se perde também presencialmente, fisicamente, sem esperança e sem expectativa de continuidade. E nesse contexto, nós temos algo que eu quero destacar aqui para você, que é a respeito da Missio Dei. Missio Dei significa a missão de Deus no mundo. Gênesis 1, Deus abençoa toda a criação. Deus abençoa com vida, com paz, com bondade, com amor, com provisão, com a própria presença de Deus no jardim. Mas em Gênesis 3, nós já falamos sobre isso, nós temos a maldição do pecado, a qual traz toda a dor e todo o sofrimento. E em Gênesis 12, Deus decide restaurar a bênção do Éden, a bênção da criação, para Abraão e para todo mundo. Abraão é um fio de esperança para a humanidade. Abraão, quando Deus chama Abraão, isso é uma curiosidade do texto, quando diz lá no versículo 1 de Gênesis 12, Deus disse a Abraão. Esse disse remete à criação em Gênesis 1, quando Deus fala, Deus disse, haja luz. Deus está criando a bênção, Deus está criando a humanidade. Aqui Deus está falando com Abraão, usando a mesma terminologia da criação para dizer o seguinte, através de Abraão hoje como família e posteriormente a nação de Israel, eu estou exercendo a minha missão no mundo. Qual é a missão de Deus? De restaurar a humanidade. Não apenas de salvar os indivíduos, mas de restaurar o mundo, de trazer o povo para perto dele novamente, para acabar com toda a dor, toda a injustiça, com a morte, com as dificuldades. Essa é a missão de Deus na história. Restaurar todas as coisas. E para isso, Deus decide chamar um homem, que é Abraão, para que ele seja instrumento de redenção para toda a humanidade, para todo homem, para toda mulher e para toda a criação. Então, olha só, um mundo caído, caótico, Deus chama um homem chamado Abraão, e esse homem está em missão no mundo. Esse homem tem um ministério a se cumprir. E é uma palavra interessante, chamado, ministério, missão, porque eu não sei você, mas no contexto qual eu cresci de igreja, quando se falava em chamado, em ministério, em missões, eram coisas específicas para um grupo de pessoas especiais, aqueles que eram chamados por Deus para um fim específico, geralmente ou para ir para o seminário, se formar integralmente pastor, ou para ir para um campo missionário distante para servir ou como profissional, ou como pastor num campo missionário. Mas esse texto vem nos dizer o seguinte, que aquele que é vocacionado, aquele que é chamado e aquele que está em missão no mundo é pessoa comum, como eu e como você. Não é sacerdote, não é um profeta estabelecido pelas pessoas, mas é uma pessoa simples, que entende e ouve a voz de Deus, entende a sua missão nesse mundo e parte para o cumprimento dessa missão, sabendo que Deus o chama para ser esperança, para ser instrumento de bênção, de vida, de alegria em meio a um mundo caído, perdido e caótico, como esse que nós temos vivido hoje. Então, Abraão e sua família foi uma resposta ao clamor de Flávio, foi uma resposta ao clamor de Lima Duarte, é uma resposta ao clamor das pessoas que hoje sofrem, e nós como igreja
Somos resposta também a esse clamor, e por isso que nós vivemos e somos enviados ao mundo caótico e perdido para levarmos a bênção, a vida e o amor de Deus para as pessoas. E isso foi o que trouxe destaque para a vida de Abraão, porque Abraão foi um homem comum, mas ele ter entendido o seu ministério, ele ter entendido a missão de Deus, e ele ter se engajado nessa missão, foi o que trouxe toda a diferença para a vida dele. E para isso, nós precisamos entender então esse chamado. Versículo 11, capítulo 11, versículo 27, diz o seguinte: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Isso me fala o seguinte, gente. Isso me fala que o chamado de Deus, ele é pessoal. Nós lemos o chamado de Deus desde a descendência de Sete, lá em Gênesis 4, que foi filho de Adão. E era uma nação, era uma família que adorava a Deus, que se prostrava diante do Senhor. Mas nós vemos que a família de Abraão se torna idólatra. O seu pai se torna idólatra. E depois Abraão ouve a voz do Senhor e decide obedecer e seguir a voz do Senhor. O que isso mostra para mim é o seguinte: o meu chamado diante de Deus e o seu chamado diante de Deus é um chamado pessoal, individual. Não é porque o seu pai, a sua mãe, os seus avós foram pastores, líderes, cristãos, que você também será. A descendência aqui estava perdida e era necessário que um homem entendesse o seu chamado de Deus para que ele se engajasse na missão de Deus no mundo. Então isso quer dizer o seguinte: eu e você, os nossos filhos, precisam ter uma experiência pessoal com o Senhor. Não é porque nós somos cristãos que os nossos filhos serão cristãos também. Os nossos filhos precisam ter uma experiência pessoal com o Senhor. Nós podemos abençoá-los nesse processo. Nós podemos apresentar o Senhor a eles. Nós devemos fazer isso. Nós devemos orar por eles. Nós devemos influenciar os nossos filhos. Mas não é porque nós entendemos essa mensagem que eles automaticamente entenderão. Eles precisam ter a consciência e o encontro deles com o Senhor. Porque o chamado, ele é pessoal. Se não for chamado por Deus, eles serão idólatras. Nós seremos idólatras. Nós precisamos de ouvir esse chamado e nós precisamos nos render a esse chamado. E uma outra coisa, o chamado, além de ser pessoal, ele é gracioso. Abraão não tinha nada de bom a oferecer. Nós não vemos Deus falar a respeito de Abraão sobre nenhuma qualificação, qualidade que ele viesse a ter. E por isso que o chamado de Deus é algo gracioso. Apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas limitações, Deus nos chama porque Ele nos ama. E é assim em toda a Escritura. Quando Deus escolheu Davi, o seu pai, Jessé, havia trazido todos os seus irmãos para que Samuel pudesse avaliar qual era o escolhido e o chamado por Deus para aquela missão. Trouxe o mais bonito, o mais inteligente, o mais velho, mas Samuel disse: não tem nenhum outro? Porque não é nenhum desses. Aí Jessé lembrou de Davi: tem sim, tem Davi, tem o meu menor, mirradinho, fraquinho, bem insignificante, ele está lá cuidando das ovelhas no campo, eu nem achei que seria importante e necessário chamá-lo, por isso que eu não o trouxe, mas mandem chamar Davi. E quando Davi entra, Samuel olha para ele e diz: é ele. É esse mirradinho, é esse insignificante que Deus quer usar para ser um homem segundo o coração dele, que Deus quer usar para ser o rei de Israel, para ser descendência de Jesus, o Salvador da humanidade. E o texto de Samuel diz que o Senhor não olha para a aparência, o Senhor olha para o coração. E esse chamado é gracioso porque nós não temos nada a oferecer de bom para Deus. Nós não somos bons, mas o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, olha para nós e nos chama para segui-los.
Aqueles pescadores, coletores de impostos que Jesus chamou, eram pecadores como nós e não tinham nada a oferecer. Mas Deus graciosamente os chama para que eles pudessem segui-lo. E um terceiro ponto a respeito do chamado de Deus diz respeito ao seguinte. Olha só, no versículo 1 do capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui a gente vê que o chamado começa com Deus e um chamado de Deus para nós desemboca na missão. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Abraão tem um encontro com Deus e a partir desse encontro com Deus o seu chamado desemboca na missão. Sempre na história que um homem ou uma mulher tem um encontro verdadeiro com Deus, Deus impulsiona essa pessoa para a missão. Deus tira essa pessoa da sua zona de conforto e leva essa pessoa a se engajar na missão dele no mundo, a ser parceiro de Deus no cumprimento da sua missão no mundo. Isso aconteceu com Abraão. Abraão se encontra com Deus, isso porque Abraão já tinha ouvido falar sobre Deus, Abraão já conhecia a respeito de Deus, porque vem de uma linhagem que adorava o nome de Deus, mas ele ainda não havia tido esse encontro pessoal com o Senhor. E quando ele se encontra verdadeiramente e ouve a voz de Deus, ele é impulsionado a sair. Isso não acontece só com Abraão. Nós temos vários relatos nas Escrituras a respeito disso. Se você conhece a história de Moisés, Moisés no capítulo 3 de Gênesis, ele tem um encontro surpreendente com Deus na sarça ardente. Deus fala diretamente com Moisés e Deus envia Moisés para libertar o povo de Deus que era escravo no Egito por Faraó. Moisés ele é enviado em missão após se encontrar com Deus no monte e ele é enviado para libertar o povo. Mas temos outros exemplos. Pedro, por exemplo, que foi um discípulo de Jesus. Pedro havia pescado toda a noite e não havia pegado um peixe. E de manhã, entristecido, lavando as suas redes, Jesus passa por ali e manda com que Pedro lance as redes novamente. Meio a contragosto, Pedro faz isso e quando ele volta, ele percebe o grande milagre que havia acontecido ali. Pedro tem um vislumbre da graça de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, da glória do Senhor. E ele se rende ali aos pés do Senhor e fala: Senhor, eu não sou nada diante de ti. Eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. E sabe o que Jesus fala para Pedro nesse momento? Pedro, você antes era um pescador comum, e eu farei de você um pescador de homens. Vá se engajar na missão que eu tenho para você. E Pedro vai. Nós temos outros. Nós temos Isaías. Isaías era um profeta, conhecia a respeito de Deus, mas ainda precisava de um encontro especial com Deus. Em Isaías capítulo 6, ele tem uma visão sobrenatural do Senhor, ele vê Deus, ele ouve a voz de Deus, e no final desse encontro, quando Deus fala que tem uma missão, ele questiona: a quem eu enviarei? Isaías se dispõe: envia-me a mim, Senhor. Mas tudo começa no encontro especial, num chamado especial, no ouvir a voz de maneira especial do Senhor. E isso é maravilhoso. Toda vez que alguém vê, toda vez que alguém conhece o Senhor, ele perde a sua mentalidade consumista, perde a sua mentalidade de que as pessoas é que precisam servi-lo, de que ele é que sempre tem que ser beneficiado, que as pessoas que têm que viver em função dele. As pessoas, quando ouvem, conhecem a voz e o chamado de Deus, elas saem, elas perdem a sua mentalidade de consumo e elas se envolvem com o mundo, com as pessoas, com as suas necessidades e com as suas limitações. As pessoas entendem que elas são a resposta de esperança que Deus tem para a humanidade caída. Deus te abençoa para você ser uma bênção.
Deus me abençoa para eu ser uma bênção no mundo aonde Ele tem nos colocado. O nosso chamado e a nossa missão implica saber e implica conhecer isso. Deus te chama para perto para te enviar. Perceba esse quadrinho. Como Deus pode me usar e como Deus pode te usar em missão. Primeiro, nas coisas que você ama fazer. Quais são as suas paixões? O que você gosta de fazer? O que você gosta de atuar? Quais são as suas habilidades e os seus dons? Você é bom em quê? O que você faz bem feito? Puxa, eu costuro, que é uma beleza. Tem muitas pessoas costurando máscaras para ajudar necessitados agora. Nossa, eu sei fazer uma comida, que é uma beleza. Ou eu sei cuidar das pessoas, eu tenho paciência com as crianças, eu tenho habilidade com tecnologia. O que você é bom? Quais são os seus dons e quais são as suas habilidades? Você pode e deve usar as suas habilidades, os seus dons e aquilo que você ama fazer para ser bênção para as pessoas no mundo. E mais, para te ajudar com aquilo que você usa, os seus recursos. O recurso que você tem é uma bênção que Deus te deu, seja o seu salário, seja os seus bens, a sua casa, aquilo que você tem é uma bênção dada por Deus. E bênçãos dadas por Deus não são apenas para o nosso uso individual, mas são bênçãos dadas para abençoar pessoas. E mais, no que você é pago para fazer, na sua profissão. Você tem sua profissão, você tem seu ponto, seu horário para bater, você tem suas metas, você tem seu chefe. Mas antes de trabalhar para o dono da sua empresa, ou antes de trabalhar para você mesmo, você trabalha para o Senhor. Você trabalha para Deus. E você pode usar o seu serviço, a influência que você tem no seu serviço, as habilidades que você desenvolve no seu serviço para abençoar, para o bem da humanidade e para o bem das pessoas. E mais, no que você já viveu, as suas experiências positivas, as suas experiências negativas, as suas experiências de vida, as suas experiências de família, as suas experiências profissionais. Você pode investir na vida de pessoas através da sua experiência, e pessoas podem ser abençoadas através de você. E mais, nas necessidades do mundo, que implica serviço. São várias áreas. As suas paixões, dons e habilidades, os seus recursos, a sua profissão, as suas experiências de vida, o seu serviço. Você não tem nada disso à toa. Deus te deu tudo isso para que você fosse extremamente abençoado. Mas não para por aí. As suas bênçãos dadas por Deus precisam ser extrapoladas para a vida das pessoas em necessidade. Então pense nisso. Pense que nós precisamos de um chamado pessoal. Talvez não tenhamos nos engajado ainda em missão. Talvez vivemos num mundo, pessoal tão individualista, que a gente não consegue enxergar a necessidade das pessoas, ou não consegue deixar de ser egoísta para servir as pessoas, porque nos falta encontro com Deus de verdade. Porque no momento que você tiver esse encontro com o Senhor, no momento que Deus falar contigo, Ele vai destronar os seus ídolos e Ele vai fazer de você uma pessoa abençoadora, uma pessoa que entende a sua vocação e entende a sua missão nesse mundo de abençoar todas as nações e todos os povos. O texto continua. Falamos a respeito do chamado de Deus, e esse chamado é um chamado radical. Versículo 31 do capítulo 11. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão. E juntos partiram de Ur, olha só para onde? Para Canaã, que era a terra prometida, que eles nem sabiam. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Isso quer dizer, não terminaram de chegar.
Talvez ficou mais confortável em Harã. Talvez ia dar mais trabalho ir até Canaã. Vamos ficar aqui. Tá bom, tá confortável. Ninguém mais quer ir. Mas Deus chama Abraão para Abraão ir. Então o Senhor disse a Abraão: você, Abraão, mesmo que o seu pai não queira ir, mesmo que a sua nora não queira ir, mesmo que outras pessoas da sua família, os seus amigos não queiram ir, você vai. Porque é um chamado radical. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Você para de pensar apenas em você, nas suas necessidades, na sua segurança e no seu conforto, e você sai. E o chamado de Deus, ele é radical porque ele nos custa. Não é fácil. É muito difícil, sim. Mas eu posso te dizer que é o melhor lugar e a melhor coisa para a gente investir os nossos dias e a nossa vida. Porque aí reside a razão da nossa existência. Em nós ouvirmos esse chamado e nós respondermos a ele. Nós veremos logo mais que isso nos fará pessoas extremamente abençoadas. Então, isso custa a nossa segurança. Talvez essa família estava mais segura ali em Harã. Vamos parar por aqui, para que continuar? Mas Deus disse: vai, sai da sua terra, sai de onde você está, pegue as suas coisas. Você não sabe aonde que é, eu vou te mostrar, mas você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa sair da sua segurança para exercer a sua missão no mundo. Ser bênção implica em perder coisas. Quando eu digo perder, perder no sentido de investir. Isso implica dinheiro. Você já pensou que Deus pode e anseia usar dos nossos recursos financeiros para investir em muita obra, em muito ministério, muita coisa que está sendo feita no cuidado e no alcance de pessoas para com o Evangelho? Você já pensou que muitas dessas coisas que precisam ser feitas, sejam ministérios, ajudas, carecem do nosso investimento financeiro, de nós sairmos da zona de conforto para que isso aconteça e para que pessoas sejam alcançadas? Você já pensou que muitas dessas coisas carecem de tempo? Muita gente tem dificuldade de se envolver com projetos, com ajuda aos menos favorecidos, a entrar em escalas de ministérios na igreja, porque tem dificuldade com o tempo. Tem dificuldade de doar parte do seu tempo no serviço ao Senhor, na história. Mas ser enviado em missão implica nós perdermos também o tempo nosso que é tão precioso em favor de abençoar outras pessoas. Implica correr risco da nossa reputação. Pessoas talvez rirem de nós, rirem dos nossos pensamentos, rirem das nossas ideias, rirem da nossa ética cristã, nosso estilo de vida, os nossos dons, conselhos. Quantas pessoas precisam dos nossos conselhos, mas conselhos amorosos, mas que trazem verdade para essas pessoas. Mas como é desconfortável apresentar verdade para as pessoas. Temos medo de não ser amados, temos medo dessas pessoas não gostarem mais da gente. Então, exercer a missão para com as pessoas implica mostrar o caminho também e trazer verdades em amor. Isso traz risco para as nossas amizades e para a nossa vida, mas é algo que a gente precisa se envolver se nós quisermos viver em missão nesse mundo, entendendo e enxergando o nosso lugar. E lembrem-se de que nós falamos isso nas primeiras mensagens da série. Enquanto nós vivemos para a gente, nós nunca seremos satisfeitos, porque uma vida em torno do eu traz cansaço, traz abatimento, traz falta de contentamento, porque nós nunca estaremos satisfeitos. Por isso que a nossa vida precisa girar em torno de Deus, da sua missão e vocação e chamado para nós. E o chamado de Deus para mim e para você é:
te abençoar, me abençoar, para nós sermos bênção na vida de todas as nações, de todas as pessoas. E ser bênção na vida das pessoas implica em radicalidade, implica em assumir riscos e até algumas perdas no meio do caminho. Será que eu estou disposto a isso? Você está disposto, disposta a assumir a radicalidade desse chamado que Deus te traz nessa manhã? Deus está chamando Abraão para ir, mesmo que a sua família não vá, mesmo sem saber para onde ele vai, mesmo sem saber o que ele vai enfrentar pelo caminho, porque o chamado de Deus implica em assumir riscos. Talvez Abraão tenha perguntado, sair para onde? E Deus responde, eu vou te mostrar. Mais para frente, mas eu vou te dar um filho, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Mas como? Quando? Mais para frente eu vou te mostrar. Mas depois que Deus dá o filho, Deus pede para que ele sacrifique aquele filho, Isaac, no alto de uma montanha. Mas como isso, Deus? Mais para frente eu vou te mostrar. Esse chamado implica uma vida de fé, de confiança, de perder o controle da nossa vida, perder a mentalidade consumista e passar a ser uma fonte, um canal, um instrumento de redenção e de salvação para a humanidade. Salvação espiritual, salvação física, salvação emocional, e eu e você somos chamados para isso. Isso é cristianismo. Isso é ser um discípulo de Jesus. Isso é exercer o nosso ministério, a nossa vocação no mundo. Qualquer outra coisa diferente disso é uma vida centrada apenas em nós. E vivendo assim, vai te trazer enfado, cansaço, ansiedade, falta de contentamento, porque nunca vai ser suficiente para você nada daquilo que você vive. Nós precisamos perder o controle e deixar o controle das nossas vidas na mão do Senhor e viver o plano e o sonho que Ele tem para as nossas vidas. Você está disposto a isso? Você está disposta a assumir esses riscos e a entrar de cabeça radicalmente nessa missão? Você será extremamente abençoado se isso acontecer. E esse é o último ponto. A bênção de Deus para os chamados. Versículo 2 do capítulo 12. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Faltou a palavrinha bênção aí, nesse versículo 2. Deus está dizendo o seguinte para Abraão. Abraão, você quer mais de Deus na sua vida? Se engaje na missão. E olha, vou te dizer uma coisa. Talvez nós provamos menos de Deus. Talvez nós temos menos experiências com o Senhor, porque nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso egoísmo, porque nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso tempo, porque talvez nós não estamos dispostos a entrar de cabeça na missão que Deus tem nos chamado, por medo de faltar, por medo de não conseguir, por medo de não dar conta. Isso tudo nos paralisa de tal maneira que vivemos as nossas vidinhas de maneira apática, sossegada, confortável, sem correr grandes riscos. Mas viver para Deus implica perder a nossa vida, correr grandes riscos, mas ao mesmo tempo ser extremamente abençoado por Ele. Não sei se você já teve experiência de servir pessoas em alguma missão, em algum bairro carente, em algum projeto. Gente, servir pessoas é algo que alegra o coração de qualquer um. Às vezes pode ser um serviço extremamente extenuante, mas nós saímos dali extremamente abençoados. Há 5, 6 anos nós fizemos um projeto missionário da nossa igreja para Manaus e nós fomos com um grupo de aproximadamente 10 pessoas servir a população ribeirinha lá em Manaus e foi uma bênção. Todos os dias eram dias extremamente cansativos, difíceis, comida diferente da nossa, cultura diferente da nossa, dormindo em rede todos os dias.
Mas que bênção foi alcançar e testemunhar e servir aquelas populações ribeirinhas. Nós ficávamos extremamente cansados, mas satisfeitos e abençoados. E quando nós podemos servir alguém em necessidade com as nossas finanças, às vezes podemos ter medo de faltar, mas Deus nunca deixará faltar. Deus supre as nossas necessidades, todas elas. Teve uma outra vez, sabe, que nós mobilizamos um grupo de jovens da nossa igreja para a gente pintar uma escola ali pertinho da nossa igreja. E foi um dia assim cansativo, desgastante, né? Investimos financeiramente naquele projeto, mas todos saíram dali extremamente abençoados. Eu estou falando aqui de coisas grandes, de grandes projetos, mas e quando a gente conversa com alguém por telefone e a gente viu que a gente pôde servir aquela pessoa com um conselho, com uma palavra? Quando a gente viu pessoas no nosso bairro, os nossos vizinhos serem servidos por nós, aquilo traz satisfação, isso traz bênção. Então, se você quiser provar de bênçãos, experiências mais profundas e maiores com Deus, se engaje na missão. Você vai descobrir um Deus que talvez você ainda não tenha descoberto. Busque esse Senhor em intimidade. Se encontre com esse Senhor constantemente. Ame o Senhor, se renda ao Senhor, se relacione com Ele em oração e por meio da palavra, porque quando isso acontecer, Deus te tirará da sua zona de conforto. Quando isso acontecer, você deixará de ser uma pessoa consumista, que só se relaciona com as pessoas, com a igreja, com as instituições e com o seu trabalho para sugar, para ser abençoado e para consumir, e Deus fará de você um abençoador e uma abençoadora. A sua cosmovisão de vida, de mundo, a maneira a qual você enxerga as coisas vai mudar. E você será extremamente abençoado. E você terá experiências com Deus que você não imaginava ter. E para encerrar, versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Olha que palavra poderosa de Jesus no Evangelho de Mateus. Aquele que vive para si vai chegar no final da vida e vai perceber que viveu correndo atrás do vento, insatisfeito, uma vida enfadonha. Agora, aquele que decide perder a sua vida por causa de Jesus, não por causa de mais nada, mas por causa de Jesus, esse a encontrará. Aquele que perde a sua vida por Cristo, aquele que abre mão do seu direito, que abre mão do seu conforto, que abre mão da sua zona de conforto e de descanso em prol do Senhor e da sua missão, encontrará a sua vida. Quer encontrar o sentido para a sua existência? Quer encontrar o sentido para a sua vida? Renuncie o seu direito para com a sua vida. Conheça de fato e se renda ao verdadeiro amor do Senhor. E se engaje ainda hoje na sua missão. E sabe o que nos capacita a viver essa missão? É quando nós entendemos que alguém viveu essa missão por nós. Nós vivemos num mundo caído. Estávamos perdidos em nossos pecados, os nossos delitos e pecados, mas Jesus decidiu ouvir ao chamado do Pai, decidiu ouvir a voz do Pai, abriu mão da sua glória, abriu mão, desceu do seu trono e veio sofrer como homem, veio morrer de maneira injusta e cruel, por amor a mim e por amor a você. Por isso que é muito difícil, para não dizer impossível, assumir essa missão apenas por nós. É uma tarefa muito difícil e nós não conseguiremos até que entendamos que Jesus fez o mesmo por nós. Porque Jesus abriu mão da sua glória, porque Jesus nos serviu, porque Jesus nos abençoou radicalmente com tudo que ele tinha, com a própria vida,
não apenas com recursos pequenos e miseráveis, não. Jesus deu a sua vida por inteiro, por completo, para que nós fôssemos abençoados eternamente por eles, com a salvação e com a redenção. Quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, quando você entender o que Jesus fez por você, você será capacitado a sair da sua zona de conforto, a reconhecer a bênção de Deus sobre a sua vida e a viver em missão no mundo. Você já ouviu a voz de Deus? Você é alguém que apenas ouviu falar da voz de Deus? Você é alguém que apenas conhece de ouvir falar o Senhor? Ou você prova de um relacionamento profundo, íntimo e maravilhoso com o Pai? Porque se você estiver provando desse relacionamento, a voz de Deus vai levá-lo a sair da sua zona de conforto e a deixar uma mentalidade consumista de lado para uma mentalidade de abençoador. E através dos seus dons, das suas habilidades, dos seus recursos financeiros, do seu tempo, do seu trabalho, nações e pessoas e famílias podem ser extremamente abençoadas. E quando isso acontecer, você também será extremamente abençoado. Isso diz a palavra de Deus. E eu queria te encorajar a se render a esse Deus maravilhoso, se render à bênção do Senhor, que é a salvação em Cristo Jesus, e a se engajar na missão de Deus no mundo. E um último slide para te ajudar ainda mais é o seguinte: bless significa bênção em inglês. E um comentarista ele fez esse seguinte acróstico para nos ajudar: be, listen, eat, serve e share. E o que significa? São formas que nós podemos abençoar as pessoas. Preste atenção e assuma uma dessas formas para abençoar alguém nessa semana. Seja você um cristão, um discípulo de Jesus, que ouve a sua voz e que entende essa vocação de ser bênção no mundo. Segundo lugar, listen, ouça pessoas. Não queira apenas falar. Pessoas têm necessidades, pessoas estão solitárias, pessoas estão sozinhas, pessoas estão desesperadas por ter alguém para conversar. Ligue para alguém, demonstre carinho, demonstre atenção e ouça o que pessoas têm a dizer a você. Se você puder, ore por elas e abençoe a vida delas. Coma. Hoje nós não podemos nos encontrar para fazer refeições, mas quando puder, faça refeições com pessoas. Leve um prato para pessoas. Se você não pode levar, envie. Nós podemos fazer isso. Já pensou? Você pode abençoar alguém com um almoço, com um jantar. Mas essa pessoa não precisa. Eu sei que não. Mas é uma demonstração de carinho, de serviço. E o amor de Deus é visto através disso. Sirva. Use a criatividade. Enxergue maneiras de servir pessoas e compartilhe. A gente já falou sobre isso. Compartilhe do recurso, compartilhe do tempo, compartilhe das suas habilidades, compartilhe. A sua missão é de ser bênção. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque em meio a um mundo caótico, o qual nós vivemos, perdido, como foi na época de Abraão, o Senhor veio ao nosso encontro para nos salvar. O Senhor radicalmente, Deus, deixou sua glória, deixou o seu trono, sofreu entre nós, morreu morte de cruz, uma morte horrível, miserável, para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar, para nos abençoar. E se hoje somos abençoados é porque o Senhor morreu por nós. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós te agradecemos. E por isso nós queremos nos render a esse amor. Nós queremos ter um relacionamento verdadeiro contigo. Nós queremos ouvir a tua voz. E nós queremos, Pai, ser instrumentos do Senhor, de ser bênção nesse mundo. Nos use, Pai. Tire a sua igreja da zona de conforto.
e nos ensine, nos dê coragem, ousadia, amor e alegria para servir as pessoas, servir as nações, para que a sua bênção os alcance e o seu nome seja glorificado. E quando fizermos isso, que possamos provar da promessa do Senhor de sermos mais abençoados por Ti, e eu creio nisso. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. E agora, meu irmão e irmã que está em casa, que está nos ouvindo agora pela internet, que a graça do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso maravilhoso Pai, e que a consolação, força, poder e capacitação do Espírito nos alcance hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Após esse tempo precioso de liturgia, de reflexão na palavra com o pastor Daniel, nós gostaríamos que você, antes de desligar o teu computador, o teu celular, você tivesse a possibilidade de tomar conhecimento do que nós, como igreja, temos feito, temos trabalhado, e gostaríamos, então, de passar alguns avisos para você. Primeiro, as nossas boas-vindas a você que ainda não faz parte da IPVG e tem nos acompanhado. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo em nossos cultos, de poder abençoar a sua vida ou tentar abençoar a sua vida. E você está convidado para participar, ou convidado para participar, ou convidada para participar de outros trabalhos da igreja. Então, além do nosso culto online, nós temos o material para as crianças, a Turma do Barão, às 15 horas, já deve estar no YouTube com a sua próxima edição, um tempo precioso com a moçada, a meninada da nossa igreja. Temos aulas da Escola Bíblica Dominical. Hoje será colocado no YouTube às 11 horas, é uma aula gravada por ser Dia das Mães. Normalmente, Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente não tem aula, mas a gente quer abençoar a sua vida. Se no decorrer dessa semana você quer conhecer um pouco mais de Tiago, você vai poder ter a oportunidade de ter a terceira aula. Os pequenos grupos funcionando terça, quarta e sexta-feira. A nossa junta diaconal que tem trabalhado, envolvido, daqui a pouco daremos mais informações. E o telefone da Secretaria da Igreja, normalmente da 1 às 18 horas, com o Wagner, que tem sido um parceiro, um amigo, um pastor, que tem nos ajudado na Secretaria da Igreja. Mais uma vez o telefone da Secretaria da Igreja, o meu telefone, pastor Jonatas, o pastor Daniel, o telefone dele. Se você quer agendar um aconselhamento, um bate-papo, se você quer ter mais informações sobre a igreja, liga para a gente, que nós teremos toda a alegria em poder ajudá-lo. Às 11 horas será colocado no ar, no YouTube, a nossa terceira aula de Escola Dominical sobre conselhos em tempos de crise, a exposição do livro de Tiago. Nós tivemos em reunião com a diretoria da Escola Dominical essa semana, e discutindo como podemos aprimorar, como podemos melhorar. E a próxima aula com o pastor Daniel, no domingo que vem, nós teremos uma aula em sala virtual. Então, se você quer participar, entre em contato com a gente, nós vamos estar dando o link da sala para que você possa participar no domingo que vem às 11 horas. A aula de hoje estará disponível no YouTube. Pastor, eu não posso participar às 11 horas. Terminada a aula, a gente edita, ela vai ser gravada e a gente coloca no YouTube. Mas às 11 horas vai ser ao vivo na sala de aula. Turma do Barão, hoje às 15 horas, uma mãe que estica. A Turma do Barão tem tido aulas muito boas, muito interessantes. Mesmo quem não é criança como eu, já está chegando na velhice, se diverte bastante ao participar da Turma do Barão. Então assista, convide as crianças, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus vizinhos, dá o link do YouTube para que eles possam participar da Turma do Barão. A Turma da Diaconia, apesar da quarentena, tem trabalhado muito. A gente tem recolhido e acolhido
alimentos para a formação de cesta básica. Se você quer nos abençoar, ligue no telefone da secretaria que já foi fornecido. Veja o horário que o Wagner vai estar na secretaria. Ele não tem estado continuamente porque tem atendido outras demandas, mas aí ele pode receber o material. Se você não pode levar, não pode sair de casa, ligue que a gente tem pessoas que agendado vai poder passar na tua casa e recolher o material, como também os dízimos e ofertas. A gente quer ressaltar a nossa gratidão à igreja pela fidelidade nos dízimos. Nós temos sido sustentados, temos conseguido cumprir os nossos compromissos por sua causa, querido irmão, que tem sido fiel, e o nosso desejo é que Deus te abençoe, que você continue correspondendo à fidelidade de Deus com a fidelidade dos seus dízimos e ofertas. O movimento ANI é um movimento liderado pelo diácono Davi, tentando atender pessoas bem carentes na área de Hortolândia, e ele tinha tido o desejo, o desafio, a proposta de atender com 20 cestas básicas. Já atendemos no mês de março com 20 cestas básicas, estamos atendendo no mês de abril com 20 cestas básicas. Se você quer saber, entre em contato com o Movimento ANI, ou então entre em contato com o secretário da igreja. Ele vai te dar o telefone do diácono Davi para que você possa ajudar nesse desafio de atender pessoas que têm tido muitas necessidades. Os pequenos grupos nos lares têm acontecido nas terças e quartas, e tem um grupo do Figueiredo que funciona na sexta-feira. Se você quer participar, entre em contato com a gente, que a gente vai estar dando um link para você poder participar. Classe dos primeiros passos, a gente já está na 4ª aula amanhã, às 19 horas. Quer participar, por favor, entre em contato, que a gente manda um link para você estar participando. Nós queremos desejar a bênção do Senhor sobre sua vida. A todas as mães, um feliz Dia das Mães. Aquelas que têm o carinho dos filhos, o reconhecimento dos filhos, a possibilidade do presente dos filhos, Deus abençoe. Aquelas que ainda não têm, a gente tem orado para que você, como mãe, possa ser reconhecida e recompensada pelos filhos. Mas se isso não acontecer, o Deus eterno, grandioso, o Criador de todas as coisas, certamente reconhece o teu esforço, o seu trabalho, o seu desafio, e vai estar recompensando no teu coração e abençoando a vida, não somente a sua vida, mas a vida dos seus filhos. Um bom domingo, um bom Dia das Mães. Deus abençoe a todos e até às 11 horas a nossa aula ou até o próximo domingo. Deus os abençoe. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou sim.
gente.